A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês. Hoje eu tenho uma palavra do coração de Deus para a sua vida. E o tema é perdão. Glória a Deus por isso. Porque a palavra do Senhor diz que todos nós pecamos. Todos nós estávamos separados, afastados de Deus. Mas o amor de Deus foi tão grande para com a minha vida e para com a sua vida, que Ele ofereceu o seu único Filho perfeito na cruz. E a Bíblia diz que ali Ele morreu, pagando os nossos pecados, as nossas culpas, recebendo nele o nosso castigo, para trazer paz entre nós e o nosso Pai Celestial. Isso corresponde ao que está escrito no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, que o Pai nos amou de uma maneira tal, que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o amor perfeito. Esse é o amor incondicional, porque é um favor imerecido, pois nós todos somos pecadores, todos pecamos. Todos nós somos falhos, cheios de defeito, e por mais que nós nos esforçamos fazer o certo, ainda assim mesmo nós erramos. E o Pai, por esse amor tão grande, Ele envia o seu Filho a este mundo. A Bíblia diz que Ele nasce de mulher, Ele habita no meio dos homens, aquele que é a vida, aquele que é a luz, habita no meio dos homens. Ele cura enfermos, Ele abre os olhos de cego, Ele abre ouvidos de surdo, ressuscita mortos. Mas o maior milagre que Ele faz na minha e na sua vida é o perdão dos nossos pecados. Quando Ele leva sobre Ele todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, e Ele crava na cruz do Calvário. Louvado seja Deus, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele aceitou a fazer todo o plano de Deus funcionar na minha e na sua vida. Graças a Deus, porque o Pai ao terceiro dia o ressuscitou, Ele está vivo, e Ele está sentado à direita do Pai para interceder e advogar pela minha e a sua causa. Por isso que está ali na palavra de Deus, no livro de 1 João, onde diz que Ele é o nosso advogado e que Ele tem poder para perdoar os nossos pecados, Ele tem poder para nos limpar, nos purificar e nos justificar diante do nosso Pai. Portanto, quando nós pecamos, falhamos com Deus, devemos ir diante do Pai através do nome do Senhor Jesus Cristo para que Ele nos perdoe, porque o próprio Cristo, Ele diz que o Pai lhe deu este poder, Ele deu todo o poder nos céus e na terra em suas mãos. Glória a Deus, porque esse plano me alcançou e te alcançou. Basta que somente eu e você cremos e aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, e Ele vem sobre as nossas vidas nos perdoando, nos limpando e nos purificando. E todo aquele que crê no Senhor Jesus, meus amados, eles se tornam cristãos. E o que significa ser cristão? Significa ser pequenos cristos, ou seja, devemos viver nessa terra como cristãos, como pequenos cristos, imitando o que Jesus Cristo fez, para que nós possamos ser abençoados, prósperos em tudo que fazemos. A palavra de Deus nos diz, louvado seja Deus, que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos ensinar, e Ele vai dizer que aquele que o ama, obedece os seus mandamentos. E um dos seus mandamentos é perdoar. Assim como Ele nos perdoou, assim como Ele ofereceu a sua vida para perdão dos nossos pecados, mesmo nós sendo culpados, mesmo nós sendo pecadores, falhos, e tínhamos uma dívida imensa, e por mais que nós nos esforçássemos, nós não teríamos condição de quitar essa dívida. Então Ele agora vai dizer para mim e para você que nós devemos, como pequenos cristos, imitá-lo. Ou seja, nós devemos também trazer o perdão para aquelas pessoas que nos devem, para aquelas pessoas que nos tratam mal, que nos ofendem, que nos machucam.
ou seja, que tem uma dívida conosco, porque pecado é dívida na língua hebraica. Louvado seja Deus, que é a língua de Cristo. E nós tínhamos e temos pecado, porque somos pecadores. A diferença é que quando nós cremos em Jesus, nossos pecados são cancelados e nós somos, louvado seja Deus, purificados por Ele mesmo. Da mesma forma, o Senhor Jesus agora deseja em mim e em você que nós viemos praticar os seus mandamentos. Por isso, ao ensinar a orar, os seus discípulos pediram a Ele ensinando, disse: uma parte, perdoai os meus pecados, as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado a dívida dos meus irmãos. Após o término desta oração, ele vai dizer: olha, porque se você perdoar, você será perdoado. Porém, se você não perdoar, você não será perdoado. Então, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele nos perdoou, Ele nos amou de uma maneira especial. A palavra de Deus diz que o exemplo do perdão para com a minha vida e com a sua vida estava lá na cruz. Quando aquele homem que foi preso na cruz juntamente com Cristo, um dos ladrões, que ele reconhece Jesus como Senhor, e Jesus naquele mesmo dia, ele perdoa seus pecados e garante que ele estaria com ele no seu paraíso. Da mesma forma, Jesus Cristo, ele vai olhar para aqueles que o matou, para aqueles que o ofendeu, para todos aqueles que riram, debocharam dele, para aqueles que chegou a esbofeteá-lo. Ele vai dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então o Senhor Deus, Ele requer de mim e de você a mesma atitude do seu filho. Talvez você pode dizer: mas pastora, Jesus é o Filho de Deus, Ele é perfeito. Sim, mas aqui na terra, como Filho de Deus, Ele era humano e sentia os mesmos sentimentos que eu e você sentíamos. A diferença é que Ele escolheu fazer o certo, não pecar. E nós precisamos imitá-lo, porque assim como o Filho de Deus que Ele é, todo aquele que crê nele, Ele dá o poder de se tornar filho. E eu creio, você crê. E tornamos filhos de Deus, e como filhos de Deus agora, nós devemos imitá-lo. Imitar o nosso Pai e imitar o nosso irmão Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor, Ele diz também que nós não devemos perdoar uma só vez. Uma certa vez o apóstolo Pedro, ele vai dizer: mestre, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? 7 vezes? Olha bem, Pedro estava achando que era uma quantidade muito grande, porque pela lei era 3, então ele multiplicou por 2 e ainda acrescentou mais 1. Então Jesus olha para ele e diz: Pedro, não somente 7, mas 7 vezes 70. Ou seja, Pedro, perdoe sempre. A palavra de Deus também, Jesus vai dizer: toda vez que alguém vier até você, não importa quantas vezes que falhar com você, vier até você e pedir perdão, perdoe. Então, aquilo que é necessário na minha e na sua vida hoje, para que nós sejamos perdoados, nós devemos liberar perdão. Quando o Senhor Jesus, Ele disse que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos, Ele estava dizendo: assim como você deseja o perdão de Deus, assim como você deseja a graça e a misericórdia de Deus, que não merece, você também deve agir da mesma forma com o seu irmão que falhar com você, que pecar, que agir, que deteve alguma atitude errada com você. Por quê? Porque o reino de Deus é constituído de amor e de perdão. E a palavra de Deus diz que Jesus, Ele veio trazer o reino de Deus. E aquele que crê em Jesus, ele vai receber o reino de Deus em sua vida. E para mostrarmos que nós temos realmente o reino de Deus em nossas vidas, nós devemos amar o próximo, nós devemos perdoá-lo, porque são mandamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você pode dizer: mas eu não estou preparado para perdoar as pessoas que tanto me ofendem. Eu já perdoei demais, já não dou mais conta. Meus amados, todos os dias nós pecamos. Em todos os momentos nós falhamos. Mas a palavra de Deus diz assim: olha, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado no céu, e ele tem poder para perdoar os seus pecados. Ou seja, Jesus Cristo.
Então o Pai mesmo está dizendo para nós que nós falhamos todos os dias, nós pecamos todos os dias, não deveríamos. Mas Ele está nos dando um advogado. Da mesma forma, quando nós sabemos que as pessoas erram e falham conosco todos os dias, nós devemos agir como o Pai age conosco. O amor, a graça e a misericórdia de Deus que foi derramada sobre a minha vida para perdoar os meus pecados, para cancelar as minhas dívidas, ela deve ser derramada em meu coração para ser transferida para o próximo. Então hoje eu venho te falar, Deus te perdoa através do nome de Jesus, através do seu Filho Jesus Cristo. Talvez você venha dizer assim, não pastora, o que eu fiz é muito grande, é muito difícil para Deus perdoar. Eu quero dizer que para você, que a palavra de Deus diz que não tem tamanho de pecado que não haja perdão, se você realmente se arrepender dos seus pecados. Se você for diante de Deus com sinceridade no seu coração, Ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado. Da mesma forma que quando alguém falhar com você, a palavra de Deus diz que você deve perdoar. Você pode me perguntar, pastora, ele disse que todas as vezes que as pessoas vierem me pedir perdão, eu devo perdoar. Então quer dizer que aquelas que não me pedirem perdão, eu não preciso perdoar? Eu vou mais uma vez te afirmar que precisa perdoar. Porque Jesus Cristo na cruz, ninguém pediu perdão para Ele. Nenhuma pessoa, nenhum daqueles que escarneceram dele, nenhum daquele que chicoteou Ele, nenhum daquele que pregou Ele na cruz, nenhum que debochou, que repartiu as suas vestes, pediu perdão. Mas a palavra de Deus diz que Ele olhou e com a sua infinita compaixão e amor, disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, da mesma forma, nós que somos cristãos, pequenos cristos, devemos agir nessa terra. Olharmos para aquelas pessoas que erraram conosco, falharam conosco, e dizer, Pai, são pecadores como eu, são falhos como eu, então eu peço que o Senhor os perdoa e eu libero perdão, porque eu te amo e eu quero obedecer os seus mandamentos. Eu quero provar para o Senhor Jesus que eu te amo, obedecendo os seus mandamentos. Da mesma forma que aqueles que também vêm até você e confessam, dizem, eu falhei com você, eu pequei, eu não devia ter te machucado, te ofendido, da mesma forma você deve liberar o perdão. Quem sabe você pode dizer assim, pastora, mas o que eu ganho com isso? Primeiro, você recebe o seu perdão, porque o perdão é de mão dupla, é uma via de mão dupla, é se você perdoar que você é perdoado. Segundo, além de você ser perdoado, você vai sentir alívio, você vai ter paz, você vai ter alegria, porque você está livre do peso do que você carrega, do sentimento que você carrega dentro de si. Quando você libera perdão, você quebra, você anula todos os traumas que há dentro de você. Muitas vezes a gente pensa que estamos favorecendo o outro quando perdoamos, mas na verdade, quando perdoamos, nós nos favorecemos mais do que o outro, porque o outro vai receber o perdão, vai se sentir livre, vai se sentir feliz, grato, mas eu vou ser perdoada por Deus, aleluia, glória a Deus por isso, e eu vou ser liberta, e vai ser tirado de minhas costas o peso, a carga que eu levava pelo sentimento que eu nutria no meu coração por aquela pessoa. Então eu vou poder ter paz, eu vou poder ter alegria, eu vou poder ser feliz, porque o Senhor Jesus diz que Ele vem e perdoa os meus pecados, e Ele cancela toda a minha dívida. Assim, quando eu faço com o próximo. Uma certa vez, Jesus Cristo conta uma parábola, onde Ele diz de um rei, que ele tinha um servo que tinha uma grande dívida para com ele. E aquele servo vai pedir compaixão, misericórdia para aquele rei. E o rei aceita e perdoa ele a sua grande dívida. Mas aquele servo sai daquele palácio e ao encontrar com o seu conservo, que tinha uma pequena dívida para com ele, e ele cobra a sua dívida, então aquele senhor diz, me perdoa, mas a palavra de Deus diz que mesmo sendo pequena a sua dívida, mesmo sendo perdoado de uma grande dívida, ele não perdoou o seu conservo, e lançou o seu conservo na cadeia. A palavra de Deus diz que o rei ficou sabendo, então o rei mandou buscá-lo de volta,
E diz a palavra de Deus que aquele rei condenou a cadeia e liberou o outro. Ou seja, Jesus estava dando exemplo de como é o reino de Deus. O rei é o Senhor Jesus. E ele nos perdoou de uma grande dívida. E se eu e você não perdoarmos os nossos irmãos de algumas pequenas dívidas para conosco, no final das contas, Deus vai liberá-lo, Deus vai perdoá-lo, e nós ficaremos como culpados e destituídos da presença do Rei. Portanto, mais uma vez eu te afirmo a necessidade de perdão e a necessidade de recebermos o perdão. Jesus veio a este mundo para nos perdoar, para também nos ensinar a perdoar. Que você aprenda o mais rápido possível, porque eu creio que a volta de Jesus está se aproximando e você tem que estar preparado para encontrar com o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que te dê sabedoria para trabalhar em seu coração e liberar perdão a todos que te ofenderam e te machucaram. Que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado através do seu perdão para com as outras pessoas, e que Jesus venha ser reconhecido através de você, e que as pessoas olhem e vejam um pequeno Cristo na terra, através da sua vida, através dos seus atos, Jesus Cristo venha a ser glorificado. Fique com Deus, passe essa mensagem para alguém, e que Deus seja louvado. Meu nome é Pastora Aveliana, do Ministério Palavra de Cura. Fique com Deus.